Fala aí galera, do nível 4, eu, professor Binho Pinto aqui. Vamos continuar nossas aulas agora dessa forma, tá? Nesse tempo de quarentena, vou gravar vídeos semanais que vão conter, melhor dizendo, conteúdo, nossas aulas e atividades para serem feitas também em casa. Então, damos continuidade aqui, eu vou dar uma repetida na aula funções harmônicas, já havia dado presencialmente, mas eu repeti porque acho que é um assunto importante, né? Tem que fixar bem isso daí. Então, dando sequência às nossas aulas. Bom, assunto funções harmônicas. Bem importante a gente começar a entender o seguinte, que a ideia de funções harmônicas traz pra gente uma relação de como proceder com os acordes dentro de uma tonalidade, né? O que isso quer dizer? Você tem o discurso melódico, o discurso melódico musical já está acontecendo, né? E o discurso melódico tem aquela relação, né, das notas importantes também, a ideia do direcionamento, né? De onde quer chegar no fim, lembra? Na tônica, né? Na nota tônica, e passa pela sensível, né, para poder conduzir essa sensível, prepara a chegada dessa tônica. E, portanto, é bem importante a gente saber que isso acontece no âmbito melódico, né? Agora, e a gente poderia chamar isso de funções, né? Essa coisa das funções das notas, né, na melodia. E quando a gente vai trabalhar com os acordes, é a mesma coisa, os acordes assumem funções, né? Dentro da tonalidade. E essas funções agora estão, como são funções harmônicas, está relacionada aos acordes. Ou seja, é bem importante então a gente começar a pensar o seguinte, que o que é função, né? Entender primeiramente o que é essa ideia de função. A gente tem que entender que função é uma ação ou algo que tem que acontecer com um determinado objetivo. Ele tem que chegar, ele tem que cumprir uma função, como a gente mesmo diz, né? Realizar um ato ou algo do tipo que tenha um objetivo. Por exemplo, né, dentro de um âmbito escolar, dentro da escola, a gente tem vários personagens, vários agentes, né? Então você tem a diretora, você tem o professor, você tem o aluno, o inspetor, o pessoal da limpeza, o pessoal que faz a merenda. E cada um desses tem uma função dentro da escola. Ou seja, se eles deixarem de fazerem a sua função, a escola deixa de funcionar, né? Alguma coisa vai deixar de existir como escola, né? Por exemplo, imagine uma escola sem professores, que não funciona, ou uma escola sem alunos, também não funciona. Então, cada agente ali tem a sua função e ele é determinante para que a ideia de escola exista, né? Então, quando a gente fala de funções harmônicas, nós estamos falando de algumas funções e a gente vai ver quais são as funções, vamos ver quais são os agentes, né? Os agentes aí no caso são os acordes, quem que vai cumprir cada função e o que ela faz determinante, o que é, né? O que cada função é e para que elas servem, tá? Bom, então o que a gente precisa lembrar? Dentro de uma tonalidade, as funções que existem são 3 apenas, ok? E a gente tem que lembrar que se são só 3 funções, dentro de uma tonalidade eu tenho 7 acordes. Quer dizer que esses 7 acordes que existem numa tonalidade maior e 15 que vão existir aí a princípio dentro da tonalidade menor, eles vão assumir somente 3 funções, tá? E no decorrer aqui a gente vai ver então que eu tenho 3 acordes que vão assumir uma função mais de forma primária, e todos os outros acordes que sobram vão assumir as mesmas funções, só que de forma secundária, tá? Então a gente tem uma hierarquia aí para esses acordes. Ou seja, tem uns que são os acordes fortes das funções, né? Sei lá, a gente tem um diretor da escola e tem o subdiretor, né? O diretor é o cara forte, mas quando o diretor não está, quem que assume a função? É o subdiretor, né? O cara que está auxiliando esse diretor, tá?
Então na tonalidade vai existir isso. A primeira coisa que você tem que organizar é isso, que eu tenho 3 funções, portanto eu vou ter 3 acordes que vão assumir essas funções de forma primária, ou seja, eles são o mais importante da função. E outros acordes que virão depois vão assumir essa mesma função de forma secundária, ou seja, quando um não está, o outro vem, né? Beleza? Por enquanto, acho que vai organizando, né? Então, tem um teórico aqui, até deixei no texto aqui para vocês, o Kohreuter, né? Que foi um músico alemão e teórico também, que veio para o Brasil aí logo no pós-guerra, né? E ele se instalou aqui no Brasil e difundiu bastante do pensamento alemão, né, sobre a teoria musical e tudo mais, trouxe o decafonismo para o Brasil, tem um monte de história. E ele também fez um livro muito importante que nos ajuda a entender isso aqui, é um livro chamado Harmonia Funcional, e ele divide lá, então, portanto, essa relação do tonalismo dentro de 5 estágios que ele chamou de leis. Então você tem a primeira lei tonal, a segunda lei tonal, a terceira lei tonal, a quarta lei tonal e a quinta lei tonal. E ele definiu isso que nós estamos falando como funções dos acordes, né? Funções harmônicas esses que vão ter esses 3 primeiros que são a função forte, que a gente chama, ele chamou isso de primeira lei tonal. E a gente chama também de acordes de função primária, ou seja, são os primeiros ali, né? Eles que vão determinar uma coisa muito importante. O que é que esses acordes vão determinar e vão deixar claro para quem está ouvindo? Primeiramente, quando você usa esses acordes numa harmonização, uma melodia, você deixa a tonalidade instituída, a tonalidade fica clara, tá certo? Você não confunde quem está ouvindo qual é a tonalidade que está em questão, ela fica firmada, tá? Então, quando a gente faz o uso desses 3 acordes numa harmonização, a gente firma primeiro a tonalidade, que é uma coisa muito importante, né? A tonalidade e a modalidade também, ou seja, dependendo dos acordes que você está usando, pode ser maior, né? Por exemplo, você pode firmar a tonalidade maior ou firmar a tonalidade menor. Então, isso é muito importante, ó. E quais são esses acordes aí? Aqui eu coloquei, você pode ver na sua apostila, nós temos aí acordes de função primária. Em maior, na tonalidade maior, será o primeiro grau, o quarto e o quinto. Esses são os 3 graus mais importantes. Esses são os 3 graus que a gente chama de estrutura, os pilares de uma harmonia, tá? Porque eles vão assumir as 3 funções que nós vamos falar já, tá bom? E em menor é quase a mesma coisa, ó. É o 1 menor, o quarto menor, né? E o quinto maior, tá? Por que o quinto maior? A gente vai falar bastante disso. Lembra que numa tonalidade menor, o quinto grau, ele é menor, na escala menor natural. Agora, se a gente deixar ele menor natural, a música não tem cadência. E isso aqui é muito importante, né? Ó, como está dito aqui no texto mesmo. Apesar de tantas possibilidades, 6 desses acordes, 3 no maior e 3 no menor, assumem maior predominância no discurso harmônico tonal, por conterem em sua estrutura características cadenciais primárias, ou seja, que estabelecem um movimento harmônico e enfatizam a tonalidade e modalidade do tom, tá? Ou seja, eles têm características cadenciais primárias, fortes. Primárias quer dizer forte, a gente pode entender assim. Então, esse quinto grau, ele é importante para cadenciar, ou seja, a gente vai ver melhor isso para aproximar do final, porque quando ele está quando esse quinto grau, na tonalidade menor, ele está sem a alteração do 7º grau lá da escala, ele não tem sensível. E ele não tendo sensível, ele não gera cadência. A gente já falou disso, certo? Então precisa da sensível. Por isso que em tom menor eu terei como os graus primários, né, os acordes primários, o 1 menor, o quarto menor e o quinto maior, tá? Não pode usar o quinto menor, senão não vai dar cadência. Muito bem, sabendo assim então, a gente vai então falar um pouco agora. A gente já sabe quem são os graus, né? Já sabe quem são os graus principais,
Ou seja, quem são os funcionários aí da nossa escola? A gente já sabe, é o primeiro, o quarto e o quinto. Esses são os principais, esses comandam a escola, tá certo? Em tonalidade menor e em tonalidade maior, com as suas diferenças aí. Mas agora a gente fala do que cada um, qual é a função de cada um, e aí sim a ideia de função, né? Agora, o que o 1 faz, o que o 4 faz, o que o 5 faz numa tonalidade. A gente sabe que o que é importante, o que eles três têm que instituir. Que nem eu falei da escola, né? Na escola, quando eu tenho diretor, professor, os alunos, por exemplo, vamos dizer 3 também, eu já tenho escola, eu instituo escola, né? Existe a escola a partir disso. E o que é que eu tenho quando eu tenho o 1, o 4 e o 5 em uma tonalidade? Eu tenho uma música tonal, ou seja, a gente consegue ouvir um tom, né? Esse discurso harmônico, que não é melódico, né? Lembrem disso, agora é harmônico, é uma construção de uma frase harmônica que a gente vai fazer. Usando esses graus, a gente institui uma tonalidade. O ouvido fica claro, para quem está ouvindo, fica claro que tonalidade a gente está, ok? Portanto, vamos falar das funções, né? Existem 3 funções, como a gente falou. Quais são? Isso é trabalho de um teórico suíço também chamado Hugo Riemann. Desculpa, suíço não. Eu não sei a nacionalidade dele. Hugo Riemann é um cara do século XVIII aí, que fez um tratado de harmonia que falava das questões funcionais dos acordes. Ele entendeu que os acordes assumiam, que definiu essa coisa de que dentre todos os acordes que se usa, existem 3 movimentos, só 3 sensações. E ele foi definindo e deixou isso pra gente, tá? O que é então que ele deixou? Ele descobriu que, apesar de todos os acordes, dos movimentos lá que existiam, que variava de um para outro, a gente tinha apenas 3 sensações básicas, né? Que era o que? A ideia de repouso, primeiro, você pode acompanhar aí na apostila, na página 24, como está aí, né? A ideia de repouso. Depois ele tinha uma outra ideia que a gente chama hoje, né, de afastamento ou transição. E uma terceira, que seria a ideia de aproximação. Agora precisa entender bem isso, né? Aqui a gente pode fazer um paralelo com a ideia da física, né? A ideia de dinâmica na física, porque é isso que essa música, é isso que essas funções fazem com a música, elas dão movimento. A ideia de movimento, né? E um movimento que nem uma história, né? Que vai ter uma sequência, uma direcionalidade que a gente chama, que vai chegar num fim. A gente quer sempre chegar num fim, que é a ideia de conclusão, onde a história se resolve, né? Então, o repouso para a física está na ideia da inércia, o corpo parado, né? Ou seja, o parado para a gente está relacionado ao fim, à ideia de conclusão, né? E aí você pode fazer o paralelo que você quiser. Por exemplo, tem gente, qual é o nosso fim? É a morte, é onde a gente vai parar, tá certo? Mas pode também ser o final do dia, que você trabalhou, chega em casa e repousa, né? Pode ser tudo isso, ou seja, o momento de resolução, de conclusão de tudo, o que faz sentido do trabalho é a hora do repouso, e assim por diante, né? Então, o repouso vai trazer para a gente, como está escrito, a ideia de finalização, a ideia de conclusão. No discurso musical, como a gente já viu lá melodicamente, você tem um discurso acontecendo, vai vir lá, né? Já mostrei para vocês vários exemplos aí. A gente chega num fim, né? Tem um discurso, tá certo? Por exemplo, cai balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Quando chega aqui, é o final, né? É a ideia da conclusão de todas as outras notas que vieram antes. Tudo isso estava acontecendo para chegar no fim. E esse fim é o que a gente chama de repouso. Na harmonia, portanto, a gente vai ter essa função. Um dos acordes vai assumir essa função. Um desses 3 aí vai assumir essa função, tá certo? Portanto, é importante entender qual é a função. Por exemplo, eu tenho que ter um lugar de repouso. Um dos acordes vai assumir a função de repouso. Digamos que eu estou fazendo minha música lá e quero finalizar minha música. Aí, confundi o acorde que faz o repouso, coloquei um outro. Não vai dar certo, tá? Ele não vai assumir essa função. Então você tem que saber qual é o acorde que assume a função para você usar ele, tá bom? Segunda função, a ideia de afastamento e transição.
Ou seja, são duas sensações. Uma é afastamento, a outra é transição. Então vamos falar do afastamento. Um acorde só vai assumir essas duas, tá? Ele é meio coringa, assim, vamos dizer assim. A ideia de afastamento é o seguinte, ele afasta do quê? Ele afasta da tônica, então ele gera uma tensão com o repouso, que é a tônica que a gente vai falar melhor já na frente. Então ele afasta do repouso, tá? Ele é um dos movimentos que joga longe. Você está no lugar de repouso, quando entra essa outra acorde que faz essa função, ele joga longe, ele afasta, tá? Então ele é uma tensão que afasta da conclusão, como está escrito aí. E a transição por quê? Porque existe uma terceira função que a gente chama de aproximação, como está ali do lado, ó. Essa aproximação, portanto, ela é o quê? É a tensão que aproxima ou prepara do repouso. É como se fosse assim, você vai preparar a pessoa para revelar o segredo. Então você vai contando detalhes e de repente você revela o segredo e conclui a sua história. Então tem um acorde ali que tem essa função de preparar o ouvinte, né, para esse fim, para conduzi-lo até o fim. Essa é a melhor expressão, tá? E, portanto, voltando então ao afastamento e à transição, a transição é exatamente esse acorde de transição. Ele pode fazer uma transição mesmo, é uma passagem entre o repouso e a aproximação. Ele está no meio entre esses dois, ele faz uma passagem entre eles, como se fosse uma ponte, tá? Então, essas são as funções, né? Agora, falamos das funções, espero que você tenha entendido, são só 3 funções, ou seja, cada um vai assumir uma dessa. E agora a gente vai ver os nomes, né? Porque a gente não chama assim na música, né? Não foi isso, e isso faz parte da teoria do Hugo Riemann também, que ele traz para a gente então nomes, ou seja, a ideia de repouso, ó, como você pode ir acompanhando aqui, a gente vai chamar de tônica, que nem lá lembra lá no estudo de escala, né? Que a gente tem o grau 1, tônica, que é o repouso, no acorde também, ou seja, se eu quero dar repouso para minha música, sensação de conclusão, não é só sensação de final, tá, gente? Sensação de conclusão também. Conclusão de uma frase, a gente vai estudar isso melhor depois. Então, se eu quero, o acorde que eu tenho que colocar é o acorde de tônica, aquele que assume função tônica, a gente chama tônica. A ideia de afastamento e transição está então, vai ser chamado, vai ter um nome, a gente vai usar o nome de subdominante. É assim que se fala, todo mundo fala assim, agora é a tônica, agora é a subdominante. Está falando desses acordes que trazem essas funções aí, que assumem essas funções, né? E por fim, a aproximação, como a gente já viu, leva o nome de dominante, ok? Esses são os nomes de cada função, tá? Repouso, tônica. Afastamento, transição, subdominante. Aproximação, dominante, ok? E por fim, a gente vai relacionar então cada função dessa com nome, com seus nomes, com os graus da escala, ou seja, a função tônica está relacionada ao primeiro grau. Agora vocês olhem aqui nesse quadrinho que está aqui, eu até pus aqui uns acordes, ó, da sua esquerda, coloquei uns acordes aqui. Esse primeiro acorde que aparece é o acorde, nós estamos na tonalidade Dó maior, reparem, né? O primeiro acorde que aparece é um Dó maior, baixão no Dó, Mi, Sol, Dó. E ele é o primeiro grau, ou seja, o primeiro grau, gente, assume a função tônica, né? Então, quando a gente fala tônica, é o primeiro grau, a gente usa o primeiro grau. Reparem aqui, então, que ele está cifrado em cima do acorde, tem um T maiúsculo lá. Esse T maiúsculo é a cifra funcional que a gente dá para a função tônica, ou seja, quando o acorde assume função tônica, a gente coloca esse T maiúsculo aí, ok? Muito bem. Já para a função subdominante é o quarto grau, vocês podem ver, na tonalidade de Dó aqui vai ser o acorde de Fá, ó. Fá, Lá e Dó, né? Quarto grau, e lá em cima desse acorde nós temos um S maiúsculo, a Sszão, que é a cifra para subdominante, ou seja, o Fá maior na tonalidade de Dó, o Fá maior assume a função subdominante. O que ele faz?
ele afasta da tônica ou faz uma transição entre tônica e dominante. Por fim, nós temos aqui o dominante, né? O acorde de quinto grau, ou seja, o quinto grau é a dominante. Veja que o acorde que está escrito aqui é um acorde de Sol maior, porque estamos na tonalidade de Dó. E Sol maior é o quinto grau, portanto, o Sol maior vai assumir a função dominante. Ok? E são esses 4 acordes que vão construir o pilar de uma harmonia, tá certo? Eles assumem lá funções primárias, que a gente chama de funções fortes. O que o Kohreuter chamou de primeira lei tonal. Acorde de função primária. Ok? Então, recapitulando, quem assume a função tônica? Primeiro grau de uma tonalidade. Função subdominante, quarto grau da tonalidade. Função dominante, quinto grau da tonalidade. Tá? É isso que a gente precisa entender e saber bem. Agora ouçam aqui um pouquinho desses acordes. Ó. Conseguiram reparar que é um movimento a cada passagem, né? Quando eu saio do acorde de primeiro grau, vou para o quarto grau, chego no quinto grau, percebam a sensação que tem de você fazer um movimento aonde a coisa vai. Você sai do repouso, vai para a transição, depois vai para a aproximação e volta para o Dó. Dá a sensação, quando você chega aqui, dá a sensação de voltar, né? Eu vou até pôr aqui de novo um ritornelinho para vocês ouvirem essa repetição, ó. Ouçam aí com calma. Reparem, né? Dá a sensação de ficar ali no movimento mesmo. A ideia é dinâmica, de você ter um patamar baixo, que é o chão, que é o repouso. Você ter um médio, que é esse afastamento, essa transição. Você ter o impulso máximo, como todo mundo chama, que é a dominante, né? Que é essa coisa que tensiona o máximo para poder voltar. E aproxima, né? Essa tensão máxima aí aproxima, conduz de volta para a tônica. Então você tem quase como uma coisa circular aí que fica acontecendo. Ok? Essas são as funções primárias, então, na tonalidade de Dó. Agora, eu queria aqui aproveitar, e eu trouxe aqui o meu exemplo clássico, né, que eu sempre uso, que é a melodiazinha do Carcai-Balão escrita, e embaixo os acordes, né, harmonizada com os acordes de primeira lei tonal, ou seja, de função primária. Aqui eu coloquei a cifra funcional em cima de cada acorde, ó. Tenho tônica aqui, depois eu tenho tônica de novo, depois eu tenho subdominante, dominante, né? Subdominante, subdominante, dominante e tônica. Então a sensação de movimento que eu vou ter é chão, chão, patamar do meio, patamar máximo, como se quisesse voltar, mas não volta ainda. Volta para o patamar do meio, fica nele de novo, aí vai para o patamar mais alto e aí finaliza no chão novamente. Tá ok? Então, enquanto vocês vão ouvindo agora a melodia, procurem ouvir e perceber esses acordes, e perceber não só os acordes, mas a função que eles assumem, o movimento dinâmico de sobe e desce, de conclusivo, de tensão que aproxima, tensão que afasta. Tá bom? Vamos lá, então, escutem. Opa, peraí, só um instante. Vou começar de novo, que ficou meio fora do tamanho. Agora vai. Então, ó, se for o caso, voltem várias vezes esse trecho do vídeo, né? E ouçam e consigam, e dê tempo para o seu cérebro perceber essas nuances, né? De cada função, né? E qual a sensação que essas funções vão dando de afastamento, de aproximação, né? E de conclusão, tá bom? Maravilha.
Bom, eu preparei também um outro exemplo, né, na tonalidade menor. Aqui, vamos ver a tonalidade menor agora. Bom, na tonalidade menor, como eu falei, é igual. As funções são tônica, subdominante e tônica. Porém, quem assume a função tônica? O primeiro grau. E o primeiro grau da tonalidade menor é um acorde menor. Por isso, gente, veja em cima do acorde aqui, a cifra é um Tzinho, um T minúsculo. Por quê? Não é porque aqui esse T é minúsculo, o acorde é fraco. Não, aqui é o acorde forte da tonalidade menor. Só que ele é um acorde menor. Então a gente diferencia quando a tônica é maior e quando a tônica é menor. Então a gente chama isso aqui de tônica menor. Tá bom? E aquela lá no tom maior era a tônica maior. E ele é o primeiro grau, tá? Então tônica é o primeiro grau, a subdominante é o quarto grau e é da mesma forma como um acorde menor, a gente chama de subdominante menor, tá? Lembrando que estamos no tom de Lá menor, certo? Então aqui é um Lá menor, aqui é um Ré menor, é o quarto grau, subdominante menor. E no quinto grau, se a gente não alterasse o sétimo grau ali, ó, a nota Sol sustenido aqui, tá vendo? Tá? Sol sustenido, não tá Sol natural. Por que esse Sol sustenido entra? Por conta da cadência, lembra? Escala menor harmônica. Então esse acorde, lembrem lá, campo harmônico que a gente viu, ele aparece na menor harmônica, tá certo? Por que ele aparece lá? Porque essa nota foi alterada para se ter cadência, justamente para ter a sensação de tensão que aproxima. Se eu não deixar sem a cadência aqui, sem o Sol natural, esse acorde perde a sensação de dominante, ele deixa de ser dominante. Ele passa a ser um acorde modal meramente. E aí eu perderia a terceira função dentro desse campo harmônico, vamos dizer assim, dentro dessa tonalidade. Então é necessário que se altere o Sol para Sol sustenido para que tenha a função dominante. Olha, agora a gente já pode falar nesses termos, né? Ou seja, para que eu tenha a ideia de tensão que aproxima, tem que alterar o Sol sustenido, tá? E aí, logicamente, como o acorde aqui é maior, a função lá vai ficar a cifra vai ficar com D maiúsculo, Dzão. Por quê? Porque o acorde é maior, tá certo? Então na tonalidade menor eu tenho tônica menor, né? Tônica menor, subdominante menor e dominante, tá certo? Não existe dominante menor, ok, gente? Muito bem. Então maravilha, esses são os acordes primários da função no menor. E eu preparei também da mesma forma aqui uma melodiazinha harmonizada para que vocês tenham uma apreciação de como fica isso, tá? A melodia aqui é da música Bandeira Branca, que é do nosso carnaval, folclórico aí do nosso carnaval. E ela está em menor, no caso aqui em Lá menor mesmo, né? E vocês podem acompanhar então os acordes com as suas funções. Aqui eu tenho a tônica menor, depois eu tenho tônica menor, depois subdominante menor, de novo a subdominante, volto para a tônica e só no fim que aparece a dominante, né? Aí a dominante, quando aparece, ela prepara, né, conduz o ouvido para o fim, para a tônica novamente. Então, quando vocês estiverem ouvindo aqui, também façam da mesma forma que fizeram com o outro. Percebam, procurem ouvir a música e a harmonia dela e procurem ver que a harmonia está criando esses movimentos, né? Esses três estágios aí do movimento, da dinâmica, como a gente chama. Então vamos lá, apreciando então, ouvindo. Muito bem, né? Então está aí colocado. Ouçam várias vezes, deixa o tempo, aproveita aí que vocês estão sem fazer nada, ouve de novo, tá, gente? Assiste o vídeo, faz suas anotações. Quem tiver alguma pergunta pode mandar para mim. Lembre que pergunta, questionamentos, mandem de forma no privado para mim, né? Só a atividade mesmo que eu vou passar que vocês vão mandar no grupo, tá bom? Agora, questionamentos, perguntas no privado, tá? Para não embolar muito o grupo lá. Então, maravilha, é isso. E para finalizar, então, agora, eu quero só passar para vocês uma atividade. Então, eu fiz aqui um coralzinho, né? Esse é um coral
que eu compus aí, está sem letra ainda, mas vou colocar a letra nele. É um coralzinho e eu quero que vocês façam a análise dele, de cada acorde que está acontecendo aí. E quando vocês colocarem, fizerem a análise dos acordes, façam a cifra cordal mesmo, do jeito que vocês aprenderam lá, Dó menor, Ré maior e tal. E depois, junto com essa cifra, coloquem para mim a cifra agora funcional. Ah, isso é a tônica, isso é a subdominante, isso é a dominante, tá bom? Bom, para que fique um pouquinho mais fácil, olhe a tonalidade, não esqueça de olhar a tonalidade. Olhem o último acorde diz a tonalidade, tá bom? Onde finaliza, nem sempre o primeiro acorde diz, mas o último com certeza, que é o lugar onde vai acabar, né? É a conclusão, tá bom? Então ouçam eu vou tocar aqui, ouçam várias vezes o coral e percebam se o último acorde também traz a sensação de final, né? E façam a atividade e me mandem aqui. Vocês podem copiar no caderno, né? Se quiserem fazer a análise, ou se não quiser copiar no caderno o coral, só façam a análise e me mandem. Ó, primeiro compasso tem um acorde tal e tal. Aí no terceiro compasso, lembra que são 4 acordes por compasso. No segundo compasso tem tal, tal, tal e assim por diante. Ok, gente? Então ouçam aí o coral para terminar. Muito bem, ok. Mais uma vezinha. Muito bem, gente. Está aí então. Façam a atividade e me mandem. Vamos continuar com as aulas por aqui. Fiquem atentos, né? Assistam os vídeos, façam as atividades e vamos mantendo até que esse momento de quarentena passe. E logo vai passar, tá? Fiquem em casa. Abraço.